A paz do Senhor, meus irmãos. Que privilégio estarmos mais uma vez reunidos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor e celebrarmos ao Senhor nessa noite. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 11, verso 25. João 11, 25, que nos diz assim: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre uma história que fala do amor e da amizade entre amigos. Portanto, uma história de amizade. Uma história também que fala do infortúnio da morte. Uma história que também trata de fé, de esperança e da manifestação da glória do Senhor, da glória de Deus. Vamos imaginar o cenário. Jesus havia feito sinais e maravilhas em Jerusalém. Ele havia curado um paralítico no tanque de Betesda. Ele havia feito outros prodígios, porém a multidão queria matá-lo. Os fariseus planejavam prendê-lo e tirar-lhe a vida. Então diz o texto lá de João 10:40, que Jesus ele se retirou para um local além do Jordão para se esconder. Poucas pessoas sabiam aonde Jesus estava. E um mensageiro, em um determinado dia, chegou ali naquele local. Era o local onde João Batista batizava. Ele recebeu a notícia de que aquele a quem tu amas está doente. E este era Lázaro. Diz o verso 3 que Jesus amava a Lázaro. Diz o verso 5 que Jesus amava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Havia uma relação de amor entre eles quatro: Jesus, Maria, Marta e Lázaro. E a notícia era: olha, aquele a quem tu amas está doente, está enfermo. Mas aí o que é que Jesus fez? Jesus, ele não fez nada. É interessante que Jesus, ele tem a capacidade de quebrar as expectativas. Qual era a expectativa dos seus discípulos? É que ele partisse de imediato. Afinal, o texto é muito claro quando ele fala que ele amava Lázaro, ele amava as suas irmãs, havia uma amizade. Então é um texto que fala de amizade, de profundo amor entre amigos. Mas Jesus naquele momento, ele não fez nada. Nada fez. Ali ele ficou, ali permaneceu. E o texto nos ensina que ele permaneceu ali por mais 2 dias. A Bíblia não diz o que ele fez nesses 2 dias. A Bíblia não diz por que ele não foi de imediato. A única coisa que eu posso entender, extraindo do texto, é que ele ficou esses 2 dias em oração. Ele ficou esses 2 dias buscando a direção do Pai, buscando a vontade do Pai. Porque ele vira para o mensageiro e para os seus discípulos e diz: olha, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ali há um silêncio de 2 dias. E ele vira para os discípulos e fala: olha, ele dorme. E os discípulos não entenderam a analogia de Jesus e pensaram que ele estava apenas tirando um sono, um descanso. Mas depois Jesus completa: não, o nosso amigo, ele morreu. Ele morreu. E Jesus, ele começou a se arrumar para ir para Betânia. E os discípulos, eles disseram: não, Senhor, não vá. Betânia era um pequeno lugarejo, uma pequena vila que ficava próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros entre Jerusalém. É como se fosse Belém e Ananindeua, era próximo. O nome Betânia significa casa do pobre. Por quê? Porque para ali iam pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas pobres, pessoas que não tinham condições de ficar na capital, na grande Jerusalém.
que não tinham posses, não tinham como comprar um imóvel na grande capital da Judéia. Então eles moravam aos arredores, em pequenos lugarejos, em pequenas vilas, em pequeníssimas cidades com poucos habitantes. E Betânia era a casa dos pobres. E Jesus ia ali. Jesus era frequente naquele lugar, só que Jesus estava ameaçado de morte. Jesus estava jurado de morte. E os discípulos disseram: não vá, você está sendo perseguido. Só que Jesus, ele entendia duas coisas. Primeiro, que ali ele praticaria o sétimo e o maior milagre que ele praticou nos evangelhos. O grande sinal de Deus, o grande sinal da manifestação, o maior sinal da manifestação visível da glória de Deus naqueles tempos. Ele tinha consciência disso, mas ele também tinha consciência de que ele estava sendo perseguido e jurado de morte. Então ele esperou os 2 dias, ele procurou a vontade de Deus. Eu acredito que Jesus esteve em oração, buscando a direção, buscando a proteção, buscando ouvir o que Deus tinha para fazer naquele lugar. E assim aguardou, e virou para os discípulos e disse, no verso 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Verso 10: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Palavras enigmáticas. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão preocupados com a nossa segurança? Vocês estão preocupados de sair daqui do nosso esconderijo e nos dirigir para Jerusalém, e de Jerusalém ir para Betânia, que era passagem? Eu vou dizer o seguinte para vocês: aquele que anda nas trevas, ele tropeça. Aquele que anda na escuridão, ele cai. Mas aquele que anda na luz do mundo, e Jesus é a luz do mundo, ele não tropeça. Então não tenham medo, porque com vocês está a luz do mundo. Então vocês não vão cair e vocês não vão tropeçar. Podem seguir em segurança, firmes no caminho, porque Jesus, a luz do mundo, está com vocês. E eles partiram, foram para Betânia. Chegando em Betânia, irmãos, nós temos um cenário interessante. Quando Jesus ele está se aproximando do pequeno vilarejo, da pequena cidade, Marta o enxerga, o avista de longe, e diz que ela vai ao seu encontro. Veja, ela vai. E antes de Jesus chegar à cidade, ela para diante dele, e vem o grande questionamento: Jesus, Senhor, Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que esse mesmo questionamento mais à frente é feito por Maria também. Mas veja a grande pergunta, o grande questionamento: e se? E se? Quantos e se's nós temos na nossa vida? Quantos e se's? E se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, eu não estaria nessa situação agora? E se eu tivesse sido um pai mais presente, ou uma mãe mais presente, os meus filhos não estariam perdidos? E se eu não tivesse teimado com a minha mãe em sair de casa, e eu saí e acabei me dando mal aí fora? E quantos e se's? E aqui foi o primeiro: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui eu aprendo que Jesus, ele é o Senhor do tempo. Jesus, ele é o dono do tempo. A resposta dele para Maria foi muito contundente. Ele vira para ela e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele solta 7 eu sous no livro de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. O eu sou de Jesus lembra do episódio lá da sarça, lá no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta ali ao Senhor: mas Senhor,
como eu direi ao povo sobre quem tu és? E o Senhor disse: olha, diz a ele que o eu sou te enviou. Eu sou quem sou. A expressão eu sou do original significa uma forma muito simples de dizer: eu estou presente. Então eu sou a porta que está presente. Eu sou o bom pastor que está presente. Eu sou a água da vida que está presente. Eu sou a luz do mundo que está presente. O eu sou, o Deus presente, está no meio do seu povo. Então Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus presente, que é a ressurreição e a vida. E aquele que crer, ainda que morra, viverá. Veja que Jesus, ele usa o verbo aquele que crer no presente. Aquele que crer hoje, ainda que morra, viverá no futuro. Então ele é o Deus do presente, e ele é o Deus também que aponta os nossos atos da nossa vida para o futuro. E Marta entendeu da seguinte forma: não, Senhor, eu creio, ele ressuscitará nos últimos dias. Jesus não estava apenas se referindo à ressurreição na vinda do Senhor, a ressurreição para a vida eterna. Jesus estava se referindo que ele verdadeiramente, naquele momento, naquele instante, ele seria ressuscitado, e a glória de Deus se manifestaria naquele lugar. Jesus, ele é o dono do presente, ele é o dono do passado, e ele é o Senhor do futuro. Jesus, ele cura o nosso passado, para que nós tenhamos um presente abençoado e possamos apontar e visualizar pela fé um futuro glorioso na glória eterna junto com ele. Presente, passado e futuro habitam corporalmente e ao mesmo tempo sobre Jesus. Ele é o passado, ele é o presente, ele é o futuro, ele é o Cronos, ele é o próprio tempo. Ele é Deus. Enquanto os cientistas ficam se desdobrando para tentar entender o tempo, a literatura, filmes, séries, eu quero dizer que Jesus, ele é o dono do tempo. Jesus é aquele que habita no meio do tempo, porque ele é o próprio tempo. Ele não quer que nós nos preocupemos com o que ficou para trás. O passado já foi, meus irmãos. O passado ficou lá atrás. Jesus, ele quer que nós nos preocupemos com hoje, para que nós tenhamos um futuro com ele. O passado já foi. O passado ele já resolveu. O passado ele já te curou. O passado ele já te restaurou. É por isso que você está aqui. É por isso que nessa noite você abriu mão do mundo. Você abriu mão de estar lá fora. Você abriu mão de muitas coisas para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, para estar aqui louvando ao Senhor, para estar aqui dedicando o seu tempo e a sua vida a Ele, porque o seu passado já ficou para trás, o seu passado foi curado com Ele. Ele ressuscitou você, e hoje você está vivendo hoje, e Ele te ensina a visualizar o futuro que é amanhã. Esse é o nosso Deus. Ele é o Senhor do tempo, e Ele é o Senhor sobre a morte. Marta, ao ouvir isso, ela retirou-se da presença dele e foi chamar Maria. Maria teve uma atitude diferente. Enquanto que Marta foi ao encontro e parou diante de Jesus, diz o texto que Maria correu depressa e ela prostrou-se aos pés de Jesus. Vocês sabiam que Maria de Betânia, ela é citada 3 vezes apenas nos evangelhos? Ela é citada em Lucas 10, ela é citada em João 12 e ela é citada em João 11. E nas 3 situações em que ela é citada, ela está aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo. Enquanto Marta está fazendo os afazeres de casa, ela está aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Em João 12, ela está aos pés de Jesus derramando um bálsamo, um perfume
nos pés de Jesus. E agora, em João 11, ela está novamente aos pés de Jesus, mas nesse momento numa situação de contrição, de tristeza, de angústia, de um momento terrível, num momento triste e sombrio. Isso nos ensina, meus irmãos, que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Não importa se aprendendo, não importa se meditando na sua palavra, não importa se o adorando, orando, ou mesmo no momento de tristeza, o melhor lugar que nós temos para estar, não importa a circunstância, é aos pés de Jesus. 3 vezes ela é citada nos evangelhos, e nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus, e ela vira para ele e fala novamente: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E se, os e sis da vida. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido dessa forma? E se eu não tivesse ido para esse lugar? E se eu não tivesse procedido dessa maneira? E se eu não tivesse falado essa palavra para essa pessoa? E se eu não tivesse sido diferente com essa outra pessoa? E se, mais uma vez, a preocupação com o passado. Preocupação com o passado, meus irmãos. Nós devemos olhar para o futuro. O que ficou no passado, ficou no passado. Nós não temos que bater a nossa cabeça com aquilo que nós não podemos mudar. O que você fez, o que ficou para trás, ficou para trás. O que aconteceu, ficou para trás. Aquilo que você não pode mudar, meu irmão, o Senhor pode. Mas Ele vai mudar para te dar um presente abençoado e um futuro glorioso com Ele nos céus. Pense dessa forma. E diz o texto, aqui no verso 35, e Jesus, Ele olhou para a emoção de Maria. Jesus, Ele olhou para a emoção do povo, porque muitas pessoas haviam ido a Betânia para consolar a Marta e Maria. E diz que Jesus chorou. Eu acho interessante que João, ele é um homem das letras. Ele é um homem inspirado por Deus, divinamente inspirado para escrever palavras tão precisas e tão maravilhosas. Veja que aqui João, ele poderia ter deixado esse detalhe de lado. Poderia. Mas João, ele fez questão de fazer o registro de que Jesus chorou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era homem. Só um ser 100% homem podia sentir a dor do próximo ao ponto de chorar. Ele era 100% homem, mas também só um ser 100% Deus teria o poder de entregar a sua vida e nos conceder perdão. O homem Jesus, 100% homem, capaz de chorar pela dor do próximo. O homem Jesus, 100% Deus, capaz de entregar sua vida para que todos nós fôssemos perdoados. E não só nós hoje, mas a todos aqueles que pecaram no passado e todos aqueles que ainda pecarão no futuro. Jesus morreu por todos nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas perceba, a morte de Lázaro também preconizava a própria morte de Jesus. Então Jesus, ele lamentou a morte do seu amigo, mas Jesus, ele chorou lamentando a sua própria morte, porque ele sabia que o que aconteceu com Lázaro aconteceria com ele, que ele também seria morto e que ele também estaria num sepulcro, numa gruta com uma grande pedra. Então ele chorou também por isso. Veja, chorar, meus irmãos, faz parte da vida. Chorar pelas pessoas que nós perdemos, chorar por amigos e entes e familiares, faz parte da vida. O sepultamento, a cremação,
faz parte da nossa vida. Mas naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, naquele momento sombrio, a morte estava prestes a ser derrotada. Da mesma forma que a morte de Lázaro representava também a morte, a simbologia da morte do próprio Senhor Jesus, o milagre da sua ressurreição também representava a ressurreição de Jesus. Só que para Lázaro era apenas a vida dele, mas a ressurreição de Jesus simbolizava a vida eterna para todos nós. Aqui no verso 34, Jesus perguntou: onde o sepultastes? E nós vemos mais à frente, no verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aí Marta, irmã do morto, lhe diz: Senhor, cheira mal, porque já fazem 4 dias. Vocês entenderam a mudança? Há alguns versos atrás, Marta foi ao encontro de Jesus, cheia de fé, cheia de esperança, dizendo: ah, Senhor, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Tenho certeza. E ainda termina dizendo a fala dela: sim, Senhor, respondeu Marta, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O verso 27. Então a mesma Marta que disse: olha, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus enviado a este mundo, eu creio que se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Essa mesma Marta, cheia de fé e de esperança, vira para Jesus e fala assim: olha, Senhor, deixa isso para lá, já foi. Jesus: tira a pedra. Marta: não, tá bom, já faz 4 dias, Senhor, já cheira mal, deixa como está, não tem mais jeito. Aqui eu percebo que muitas das vezes o tempo nos faz desmorecer em nossa fé. A mesma Marta que há alguns versículos atrás estava com a sua fé firme e inabalável no próprio Cristo, o Filho de Deus, como ela declara, agora ela fala: não, Senhor, deixa como está, já morreu faz 4 dias, já cheira mal. O tempo, muitas das vezes, ele faz com que a gente desmoreça. O tempo passa, o tempo corre, e a gente vai perdendo a fé. A gente não vê as coisas acontecendo, a gente não vê o trabalho de Deus agindo, a gente não vê o milagre, os sinais acontecendo, aquilo que a gente pede para o Senhor, a gente pede para o Senhor, aqui a gente pede para o Senhor, e as coisas não acontecem, as coisas não andam, e a gente vai desmorecendo, e a gente vai se conformando, e a gente vai chegando: ah não, Deus, está bom, eu não quero, deixa para lá. Mas Deus, através de Jesus, responde. Jesus fala assim: olha, Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Isso serve para mim e para você. Quantos dos nossos pedidos, quantas das nossas orações nós já desistimos? Não vai acontecer mesmo, então deixa para lá. Aquele familiar seu que você está orando há muito tempo, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho que você ora, que você intercede, que está fora da igreja, aquela bênção, aquela cura, aquela doença, aquela porta de emprego, aquele sonho que você tem no seu coração e que você já desanimou, já deixou para lá. Deus te diz nessa noite: se você crer, você verá a glória de Deus. Creia. Começa pelo crer, meus irmãos. Tudo começa pelo crer. E Jesus, ele fala: remova a pedra. Olha que interessante. Jesus, ele tinha poder para remover a pedra. Jesus, ele podia ordenar um anjo para descer e remover a pedra. Só que aqui eu aprendo que tem coisas que nós precisamos fazer, meus irmãos. Tem coisas que nós precisamos fazer. Eu conheço irmãos que estão doentes e que: ah não vou tomar remédio porque Jesus vai me curar. Ah, eu não vou procurar um médico, eu não vou fazer exame disso, não vou operar. Eu conheço vários, porque Jesus vai me curar. Meus irmãos, tem coisas que nós podemos fazer. Tomar o remédio é com você, ir ao médico é com você, fazer o tratamento necessário é com você.
Essas partes é com você, o milagre é com Ele. Quando chega na área do milagre, na zona do milagre, aí é com Jesus o negócio. Aí é com Ele o negócio. E outra coisa que eu aprendo é que muitas das vezes o milagre, ele deixa de acontecer por conta da pedra de incredulidade que está nos nossos corações. Às vezes a gente coloca uma pedra de incredulidade, não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, é uma pedra. É a pedra da falta de fé. Mas Jesus, Ele manda nós retirarmos a pedra da falta de fé dos nossos corações. E a pedra foi removida. E o que me chama a atenção é que Jesus, Ele não ora ao Pai pedindo. Ele não ora ao Pai: Senhor, faça-o sair de fora. Senhor, ressuscita Lázaro. Senhor, faça-o levantar. Senhor, me dê o seu poder agora para que eu o ressuscite. Não, Ele levanta as mãos aos céus aqui no verso 41 e fala: Pai, graças eu te dou, porque tu ouvistes a minha oração. Ele só agradeceu. Jesus já estava orando. Jesus já estava orando. Jesus já estava orando. Jesus já estava orando. E Ele só agradeceu o milagre e o sinal poderoso da glória de Deus. Agora perceba, imagine a cena. A grande pedra sendo rolada para o lado e o morto levantando, ainda envolto em faixas, talvez ainda coberto pelo lençol, vendo a luz do sol, 4 dias ali, e a multidão olhando aquilo. Que sensação! Momento de terror, momento de assombro, mas ao mesmo tempo a maior manifestação visível da glória de Deus escrita nos evangelhos. O maior sinal operado pelo Senhor Jesus. A glória de Deus estava naquele lugar, meus irmãos. Céus e terra, naquele momento, eles foram um único lugar. Eles se uniram para que a glória de Deus se manifestasse. Os céus desceram sobre a terra e Lázaro ressurgiu. Que maravilha! Eu sou o Deus que está presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O mundo que está morrendo em trevas. O mundo que está condenado à morte. Mas Jesus, Ele foi enviado pelo Pai para trazer vida. Assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscitou muitos de nós. E Ele vai ressuscitar ainda muito dos seus, da sua casa, do seu trabalho, da sua vizinhança, dos seus parentes, das pessoas que estão próximas a você. Creia. Quando Jesus está presente no lugar, a morte, ela jamais terá vitória. E a vida abundante, ela é garantida por Ele a cada um de nós. Amém, meus irmãos?